Wicca é uma religião neopagã influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa Ocidental que afirma a existência do poder sobrenatural, como a magia, e os princípios físicos e espirituais masculinos e femininos que interagem com a natureza, e que celebra os ciclos da vida e os festivais sazonais, conhecidos como sábates, os quais ocorrem, normalmente, 8 vezes por ano. Autoridades como Alex Sanders referem-se a ela como religião natural, a mais antiga do mundo. É muitas vezes referida como witchcraft, em português, bruxaria, ou decrefit por seus seguidores, que são conhecidos como wiccanos ou bruxos. Suas origens conquistadas residem na Inglaterra no início do século XX, mas foi popularizada nos anos 50 por Gerald Gardner, que na época chamava a religião de culto às bruxas, e bruxaria, e seus seguidores, a Wicca. A partir dos anos 60 seu nome foi normalizado para Wicca. A Wicca é uma religião politeísta, de culto basicamente dualista, que crê tradicionalmente na mãe tríplice e no deus cornífero, ou religião matriarcal de adoração à deusa mãe. Estas duas deidades são muitas vezes vistas como faces de uma divindade panteísta maior, ou que se manifestam como várias divindades politeístas. A Wicca também envolve a prática ritual da magia, em grande parte influenciada pela magia cerimonial do passado, muitas vezes em conjunto com um código de moralidade liberal conhecida como a Wiccan Rede, embora não seja uma regra. Embora algumas tradições adorem o celta Cernunno, símbolo da virilidade, e por vezes seja confundida com satanismo, os wiccanos não creem em Lúcifer ou em Satã. Existem diversas tradições dentro da Wicca. Algumas, como a Wicca gardneriana e a alexandrina, seguem a linhagem iniciática de Gardner. Ambas são frequentemente denominadas de Wicca tradicional britânica, e muitos dos seus praticantes consideram que o termo Wicca possa ser aplicado unicamente a elas. Outras, como o cochranianismo, Feri e a tradição de Anika, tomam como principal influência outras figuras e não insistem em qualquer tipo de linhagem iniciática. Alguns destes não usam o termo Wicca, preferindo bruxaria, enquanto outros creem que todas estas tradições podem ser consideradas wiccanas. As crenças Wicca variam muito entre as diferentes tradições. No entanto, existem vários pontos em comum entre esses diferentes grupos, que geralmente incluem pontos de vista sobre teologia, vida após a morte, magia e moralidade. Teologia. Embora as opiniões sobre a teologia da Wicca sejam variadas, a grande maioria dos wiccanos veneram tanto um deus quanto uma deusa. Essas duas divindades são entendidas de várias formas através de perspectivas do panteísmo, como os aspectos duais de uma única divindade, do oteísmo, como dois polos opostos, ou o politeísmo, sendo composta por muitas divindades menores. Em algumas concepções panteístas e duoteísticas, divindades de diferentes culturas podem ser vistas como aspectos da deusa ou do deus. A tradição de Gardner prega que o deus cornífero é associado à morte, caça e magia, um deus que reina sobre um paraíso pós-mundo, às vezes referido como Summerland, enquanto que a deusa mãe, simultaneamente a virgem eterna e a feiticeira primordial, é associada ao amor pela vida e à regeneração e ao renascimento das almas dos mortos. No entanto, existem também outros pontos de vista teológicos a serem encontrados dentro da bruxaria, incluindo o monoteísmo, o conceito de que há apenas uma divindade, que é visto por alguns, como no dianismo, como a deusa, enquanto que para outros é um ser sem gênero, como na Tart and School of Wicca. Existem outros que são ateus ou agnósticos, que não acreditam em qualquer divindade real, mas veem os deuses como arquétipos psicológicos da mente humana que podem ser evocados. De acordo com a bruxa Janet Farrar e com Gavin Bone, a Wicca está se tornando cada vez mais politeísta à medida que amadurece, ao mesmo tempo que também abraça uma cosmovisão pagã mais tradicional. Para Janet e Stuart Farrar, que apoiam uma visão panteística, duoteística e animista da teologia, wiccanos veem todo o cosmos como vivo, como um todo e em todas as suas partes, mas que tal visão orgânica do cosmos não pode ser totalmente expressa e vivida, sem
o conceito de Deus e deusa. Não há manifestação sem polarização. Assim, ao mais alto nível criativo, que da divindade, a polarização deve ser o mais claro e poderoso de todos, refletindo e espalhando-se por todos os níveis microcósmicos. O Deus e a deusa. Para a maioria dos wiccanos, o Deus e deusa são vistos como polaridades complementares no universo, existindo um equilíbrio entre um e outro, e desta forma têm sido comparados com o conceito de yin e yang, encontrado no taoísmo. Como tal, são muitas vezes interpretados como sendo encarnações de uma força de vida manifesta na natureza, com alguns wiccanos acreditando que eles são simplesmente símbolos dessas polaridades, enquanto outros acreditam que o Deus e a deusa são seres verdadeiros que existem de forma independente. As duas divindades são dadas frequentemente associações simbólicas, com a deusa comumente sendo simbolizado como a terra, ou seja, a mãe terra, mas também às vezes como a lua, a qual complementa o Deus, visto como o sol. Os deuses são reais, e não como pessoas, mas como veículos do poder. Resumidamente, pode-se dizer que a personificação de um tipo particular de energia cósmica, sob a forma de um deus ou deusa, realizado por fiéis e devotos ao longo dos séculos, cria uma forma de deus ou imagem mágica em uma potente realidade nos planos internos, e torna-o um meio pelo qual esse tipo de poder cósmico pode ser contatado. Gerald Gardner. Tradicionalmente, o deus é visto como um deus cornífero, associado com a natureza selvagem, a sexualidade, a caça e o ciclo de vida. Ao deus cornífero é dado vários nomes de acordo com a tradição, e estas incluem Cernunnos, Pan, Ato e Karnainó. Embora este valor não seja igualado com a figura tradicional de Satã, que é visto como sendo uma entidade dedicada ao mal no cristianismo, uma pequena minoria de wiccanos, de acordo com as acusações dos julgamentos históricos de bruxas, referem-se a seu deus cornífero com alguns dos nomes de Satanás, como diabo, ou como Lúcifer, um termo latino que significa portador da luz. Em outras ocasiões, o deus é visto como o homem verde, uma figura tradicional na arte e da arquitetura europeia, e muitas vezes interpretado como sendo associado com o mundo natural. O deus é frequentemente descrito como um deus Sol, em especial no Festival de Lita, ou o solstício de verão. Outra representação de Deus é a do rei Carvalho e o rei Azevinho, aquele que governa a primavera e o verão, esse que governa o outono e o inverno. A deusa é geralmente retratada como uma deusa tríplice, sendo assim uma divindade triádica composta de uma deusa virgem, uma deusa mãe e uma deusa anciã, cada um dos quais tem associações diferentes, ou seja, a virgindade, a fertilidade e a sabedoria. Ela também é comumente descrita como uma deusa lua, e muitas vezes é dado o nome de Diana após a divindade romana. Alguns wiccanos, especialmente a partir da década de 1970, têm visto a deusa como a mais importante das duas divindades, que é pré-eminente de que ela contém e concebe tudo. A este respeito, o deus é visto como a centelha de vida e inspiração dentro dela, ao mesmo tempo seu amante e seu filho. Isto se reflete na estrutura tradicional do Coven. Para uma forma monoteísta da Wicca, o dianismo, a deusa é a divindade única, um conceito que tem sido criticado por membros de outras tradições mais igualitarianas. O conceito de ter uma religião e venerar um deus cornífero acompanhado de uma deusa tinha sido elaborado pela egiptóloga Margaret Murray durante a década de 1920. Ela acreditava que, com base em suas próprias teorias sobre os primeiros ensaios da bruxaria moderna na Europa, que essas duas divindades, mas principalmente o deus cornífero, tinha sido adorado por um culto bruxo, desde que a Europa ocidental sucumbiu ao cristianismo. Embora amplamente desacreditada, Gerald Gardner foi um defensor de sua teoria, e acreditava que a Wicca foi uma continuação do histórico culto bruxo, e do deus cornífero e da deusa, eram, portanto, antigas divindades das Ilhas Britânicas. A sabedoria moderna refutada as suas pretensões, porém vários diferentes deuses corníferos e deusas-mãe eram de fato adorados nas Ilhas Britânicas durante os períodos antigo e medieval. Wicca é uma religião